Então, esse aqui é o primeiro vídeo a respeito do uso do XCOS. O XCOS é o ambiente de programação visual disponível no Scilab, né? E aqui está o navegador de paletas. As paletas são coleções de objetos, né? E aqui à direita está a área de trabalho, né? Então, para a gente poder construir um diagrama visual, as paletas são muitas, mas a gente precisa, por exemplo, ir na paleta fontes. Então eu vou, aqui a gente tem vários tipos de sinais, né? Então eu vou usar a função degrau, né? Step function, tá aqui step function, função degrau. É só clicar e arrastar para cá, tá certo? Assim. Vou setar os parâmetros dela, clica duas vezes, tempo do passo no instante 0, valor inicial 0 e valor final, por exemplo, eu vou colocar 5. Né? Então é um degrau de amplitude 5. Né? Eu vou fazer só o gráfico dessa função. Né? Então, na tradução ficou receptores, mas é scope em inglês. Né? Então, a gente tem aqui CE6 Scope, aqui, ó, que permite fazer o gráfico. Né? Então, observe que ele recebe dois sinais diferentes, um sinal identificado por essa cor preta aqui e um sinal identificado por a cor vermelha. Então, isso aqui são sinais de tipos diferentes. Esse aqui é um sinal amostrado e esse aqui é um sinal de tempo contínuo. Né? Então, eu preciso conectar a saída do bloco com a entrada do outro bloco. Né? E eu preciso aqui do meu gerador de tempo discreto, que vai estar no fontes, e é esse clock aqui, ó, que tem a saída vermelha. Eu trago ele para cá. Né? Então, por exemplo, quais são os parâmetros que eu tenho no clock para acertar aqui? Eu tenho o instante de tempo inicial, tempo de inicialização, e o período. Então, vai ser de 0,01, né, unidade de tempo. Né? Como eu sei, né, que o valor inicial é 0 e o valor final é 5, né, eu não vou fazer um gráfico com os valores de menos 15 a 15. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar menos 1 e vou colocar aqui 10 nos valores de Ymin e Ymax. O período de refresh tela, o refresh period, é muito importante. Então eu vou simular 100 segundos, por exemplo. Tá? Então, se o tempo de simulação for maior que 100 segundos, ele vai limpar a tela e vai continuar a simulação. A simulação, o tempo total de simulação é configurado aqui na opção configuração. E eu vou colocar aqui 100 segundos. Então, o tempo de simulação está igual ao período de refresh tela. Né? Eu vou deixar todas as opções padrões, tá? Porque esse aqui é um exemplo que não vai fazer diferença, e vou executar a simulação. Então, quando ele simula, o que ele faz? Observe, como o tempo inicial é 0, a gente não vê, né, o degrau. Então, eu vou deslocar o tempo inicial do degrau para, por exemplo, 20 unidades de tempo. Então, eu vou voltar aqui, vou colocar tempo do passo, tempo do degrau, 20 unidades de tempo. Vou executar, e aí está aí a simulação da função degrau. Né? Então, para t menor que 20 é 0, e para t maior ou igual a 20 vale 5. Né? Então, eu posso usar isso aqui para vários tipos de funções que eu encontro em fontes. Então, eu posso ter a minha curva definida por mim, eu posso ter uma onda senoidal. Vou substituir por uma onda senoidal. Né? Então, vou trazer aqui o gerador senoidal. Né? Quais são os parâmetros? Amplitude e frequência. Né? Então, amplitude eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar 2. Né? A frequência eu vou deixar 1 radiano por segundo. Tá ok? Vou
colocar aqui e vou simular, né? Então, com a frequência de 1 radiano por segundo, eu tenho, né, de -2 a 2. O gráfico foi, ele automaticamente configurou as ordenadas, né? Então, eu posso usar várias funções. Por exemplo, aqui eu tenho um gerador de onda quadrada, né? Então, observe que o gerador de onda quadrada, né, ele precisa também de um sinal. Eu vou usar o mesmo gerador de sinal discreto e o parâmetro amplitude. Então, por exemplo, eu vou colocar a amplitude 3 aqui, né? Então, de 0 em 1, 0 em 1 segundos, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar uma onda quadrada que vai ficar parecendo esse sinal contínuo aí, né? Mas se eu der um zoom, eu tenho a opção de zoom aqui, né? Se eu der um zoom, eu vou ver que eu tenho esse gerador de... é um gerador de onda quadrada, né? Deixa eu trocar o período de... Eu vou colocar um outro período aqui, né? Eu só copiei o bloco, né? E vou executar. Então observem que agora ele ficou com mais cara de um... Ele ficou com o visual de um gerador de onda quadrada de verdade. É porque antes os dois períodos estavam muito próximos, eu estava tendo um problema na visualização. Tá? Então eu posso ter aqui rampa, função rampa, a função gerador aleatório. Vou colocar aqui um sinal aleatório. Aqui, ó, sinal aleatório. Né? Aqui a gente vai colocar, a gente escolhe o tipo, se é uma distribuição uniforme ou não uniforme. A distribuição uniforme A é mínimo e A mais B é máximo. Na distribuição normal, A é a média e B é o desvio. Então eu vou usar o tipo 1, né, que é a distribuição normal, a média ao redor de zero e a distribuição, o desvio 2, por exemplo. Aqui é a semente de números aleatórios, pseudo-aleatórios, randômicos, né? E eu vou usar a mesma frequência que eu tinha usado anteriormente. Então, ele vai fazer isso, ó. Então, como o período é grande, ele acaba gerando uma onda com amplitude randômica, né? Quando eu executar de novo, ele vai dar um, né? Porque a semente foi a mesma, né? Além desse gerador, a gente tem aqui o dente de serra, né? Pulso, a função rampa, que é a função muito importante, e assim por diante. Então, essa primeira aula era só para mostrar as potencialidades, tá certo? E era isso por hoje. Muito obrigado.